Eu sou o professor Inairo Gomes, Francisco Inairo Gomes. Dando sequência à nossa caminhada pelo maravilhoso campo da ética, conheçamos agora as diversas teorias sobre a origem da moral, segundo as diversas correntes de pensamento e também conforme o sistema do mérito. Em se tratando da origem da moral, os estudiosos, em suas teorias, seguem correntes diferentes que se subdividem em quatro, sendo três delas consideradas ahistóricas, ou seja, fora do conjunto da história, e uma delas considerada histórica. Adolfo Sanches Vázquez nos apresenta uma síntese muito bem elaborada das diversas teorias que se constituem correntes distintas em torno das origens da moral. Ele começa nos falando do seu caráter histórico. Vejamos. O caráter histórico da moral. Ele diz: se por acaso entendemos um conjunto de normas e regras destinadas a regular as relações dos indivíduos numa comunidade social dada, o seu significado, função e validade não pode deixar de variar historicamente nas diferentes sociedades. Fecha aspas. Mais uma vez ele nos diz, abre aspas, assim como umas sociedades sucedem a outras, também as morais concretas, efetivas, se sucedem e substituem umas às outras. Por isso pode-se falar na moral da antiguidade, da moral feudal, própria da Idade Média, da moral burguesa, na sociedade moderna, etc. Portanto, diz ele, abrindo aspas, a moral é um fato histórico e, por conseguinte, a ética, como ciência da moral, não pode concebê-la como dada de uma vez para sempre, mas tem de considerá-la como um aspecto da realidade humana mutável com o tempo. Fecha aspas. E continua ainda Adolfo Vázquez. Abre aspas. Mas a moral é histórica, precisamente porque é o modo de comportar-se de um ser, o homem, que por natureza é histórico, isto é, um ser cuja característica é a de estar se fazendo ou se autoproduzindo constantemente, tanto no plano de sua existência material, prática, como de sua vida espiritual, incluída nesta a moral. Fecha aspas. E mais uma vez nos diz, abre aspas, a maioria das doutrinas éticas, sem excluir aquelas que se apresentam como uma reflexão sobre o facto da moral, procura explicar esta à luz de princípios absolutos e a priori e fixam a sua essência e a sua função sem levar em conta as morais históricas concretas. Fecha aspas. E continuando seu pensamento ainda, o Adolfo Vázquez fala, abre aspas, mas, ignorando-se o caráter histórico da moral, o que esta foi realmente não mais se parte do fato da moral e cai-se necessariamente em concepções ahistóricas da mesma. Dessa maneira, a origem da moral se situa fora da história, o que equivale a dizer, dado que o homem real, concreto, é um ser histórico fora do próprio homem real. Estas três concepções coincidem quando procuram a origem e a fonte da moral fora do homem concreto, real, ou seja, do homem como ser histórico e social. Abre aspas mais uma vez Adolfo Sanches dizendo, no primeiro caso, procura-se fora do homem, num ser que o transcende. No segundo, no mundo natural, ou pelo menos não especificamente humana. E no terceiro, o centro de gravidade se desloca para o homem, mas para um homem abstrato e real, situado fora da sociedade e da história. Diante disso, conclui ainda Adolfo Sanches, entre aspas, diante destas concepções é preciso acentuar o caráter histórico da moral em consequência do próprio caráter histórico social do homem. Abre aspas. Embora seja verdade que o comportamento moral se encontra no homem desde que existe como tal, ou seja, desde as sociedades mais primitivas, a moral muda e se desenvolve com a mudança e o desenvolvimento das diversas sociedades concretas. É o que provam a substituição de certos princípios e de certas normas por outros, de certos valores morais e certas virtudes por outras, a modificação do conteúdo de uma mesma virtude através do tempo. Fecha aspas. E continuando, Adolfo Vázquez nos falando sobre a origem da moral. Ele diz, abre aspas, a moral só pode surgir, e efetivamente surge, segundo ele, quando o homem supera a sua natureza puramente natural e instintiva e possui já uma natureza social, isto é,
quando já é membro de uma sociedade, de uma coletividade. Gens, famílias, várias famílias aparentadas entre si, ou tribo constituída por vários gens. Como regulamentação do comportamento dos indivíduos entre si e destes com a comunidade, a moral exige necessariamente não só que o homem esteja em relação com os demais, mas também certa consciência, por limitada e precisa que seja, desta relação, para que se possa comportar de acordo com as normas ou prescrições que a governam. Observamos no pensamento do sábio filósofo e escritor Adolfo Sanches que ele se inclina a favor da teoria histórica e materialista do homem concreto, como a sua preferida para justificar a origem da moral. Ao refutar as demais, no entanto, ele comete alguns equívocos. O primeiro deles é imaginar o ser humano como algo que surgiu do nada, que não faz parte de um universo, que possui as suas leis próprias, leis essas às quais todos os seres vivos, inclusive o ser humano, hão de se submeter. Seria o mesmo que imaginarmos as leis morais secundárias desatreladas das leis biológicas primárias. O segundo está relacionado ao fato de considerar que a moral se subordina aos limites geográficos de determinadas comunidades e aos momentos históricos dos seres humanos nessas comunidades, esquecendo que os aspectos universais e necessários, que são requisitos para que tenhamos verdadeiros princípios, valores, virtudes e normas morais. O terceiro deles é confundir a evolução da capacidade dos seres humanos para compreender as regras da moral com a evolução das próprias regras, todas elas submetidas ao imperativo da universalidade e da necessidade, enquanto condições para que seja objeto de uma ciência exata, como é o caso da ética. A consequência dessa confusão é um relativismo ético e científico conveniente ao atual sistema Sococa, mas inadmissível para a ciência ética, cujo objeto de estudo é o alcance da harmonia social e da paz. Certamente esse relativismo ético e científico tem sido muito bem aproveitado pela Coisa. A Coisa, gente, é a coligação das oligarquias internacionais S.A., para justificar a manutenção do princípio moral do individualismo, que é o pilar que dá sustentação ao vigente sistema Sococa. Na visão do quarto sistema, que é o sistema do mérito, no entanto, há uma quinta teoria que se constitui do conjunto de todas as demais, de tal modo que a origem da moral pode ser considerada tanto a histórica como histórica. Assim, podemos afirmar: todas as teorias estão parcialmente corretas e apenas se equivocam quando refutam em totum as demais teorias. No quadro a seguir veremos as três correntes, divina, naturalista e do homem abstrato, ditas as históricas, e a corrente dita histórica do homem concreto, bem como a quinta corrente, que é divina, naturalista, a histórica e concreta, que, segundo a visão do sistema do mérito, é a melhor fundamentada. Nós temos aí a árvore da moral, mostrando que a moral tem uma origem e que tem um propósito, ou seja, que segue para um determinado fim. Essas teorias sobre a origem e o propósito da moral são as seguintes: a teoria divina, a teoria naturalista, a do homem abstrato, a do homem concreto e a teoria de número 5, defendida pelo sistema do mérito, que ela é divina, naturalista, do homem abstrato e do homem concreto simultaneamente. Isso quanto à origem. Quanto ao propósito, o propósito da moral é a harmonia social e a paz. E, nesse aspecto, a unanimidade entre todos os pensadores. Adolfo Sanches Vasquez, referindo-se às correntes que ele considera a histórica, assim se manifesta: este ahistoricismo moral, no campo da reflexão ética, segue três direções fundamentais. Deus como origem ou fonte da moral. No caso, as normas morais derivam de um poder sobre-humano, cujos mandamentos constituem os princípios e as normas morais fundamentais. Logo, as raízes da moral não estariam no próprio homem, mas fora e acima dele. A natureza como origem ou fonte da moral. A conduta moral do homem não seria senão um aspecto da conduta natural biológica.
as qualidades morais, ajuda mútua, disciplina, solidariedade, etc., teriam a sua origem nos instintos. E, por isso, poderiam ser encontrados não só naquilo que o homem é como ser natural biológico, mas inclusive nos animais. Darwin chega a afirmar que os animais experimentam quase todos os sentimentos dos homens, amor, felicidade, lealdade, etc. O homem, ou homem geral abstrato, como origem e fonte da moral. Nos diz Adolfo Sanches. O homem do qual se fala aqui é um ser dotado de uma essência eterna e imutável inerente a todos os indivíduos, sejam quais forem as vicissitudes históricas ou a situação social. E diz mais, abre aspas, a moral constituiria um aspecto dessa maneira de ser que permanece e dura através das mudanças históricas e sociais. Diferente das teorias passadas, o sistema do mérito apresenta a teoria sobre a origem da moral, extraindo tanto da observação e da experiência transcendental, natural, científica e histórico-social, como da realidade e da verdade científicas os seus fundamentos. Em sendo assim, a moral não é apenas um amontoado de regras instáveis e imutáveis ao sabor das mudanças históricos-sociais, mas um conjunto harmônico e misto, formado tanto de regras estáveis e definitivas, como de regras que se ajustam para atenderem à necessidade da evolução moral. Para o sistema do mérito, a origem da moral recebe uma grande contribuição divina. Da natureza, já veio instalado no homem abstrato desde a sua concepção e já teve e continua tendo a contribuição efetiva do homem concreto na sua milenar caminhada histórica e social. Na sequência, veremos o tema o ato moral e os conflitos. Trata-se de um importante conhecimento que certamente contribuirá para a maior eficácia dos métodos utilizados nas mediações que visam solucionar conflitos para manter a harmonia social. Gente, é chegada a hora da festa. A festa da participação social, da mudança de vida, da melhoria das condições de vida para todas as pessoas. A hora da demarquia, que é a verdadeira democracia. Vamos nos manter ligados via redes sociais, entrando em contato, assistindo aos vídeos e fazendo os cursos de capacitação que estão disponibilizados nos sites da www.unimerito.com e www.constituintepopularetica.com. Por isso, gente, é o nosso convite. Vamos participar. Vamos a essa grande festa.